Olá pessoal, aqui é o Landinho, tutor de História do Projeto Feynman, e hoje nós vamos falar sobre Iluminismo. Pois bem, Iluminismo sapere aude. Sapere aude é uma frase em latim que significa ousar e saber. Quem cunhou essa frase foi Immanuel Kant, um filósofo dessa época aí do Iluminismo, e aqui é uma imagem que eu escolhi para ser a capa do nosso slide inicial, que exatamente representa um pouco desses ideais iluministas. Essa foto aqui é um detalhe do frontispício da enciclopédia, foi um livro muito importante dessa época, que foi organizado por alguns pensadores para tornar o conhecimento mais acessível. Pois bem, essa imagem aqui ela é cheia de simbolismos. Essa mulher aqui do meio é a verdade, e ela está sendo descoberta pela filosofia e pela razão. Então, a luz da verdade de certa forma, é dada pela filosofia e pela razão. A verdade nua, enfim, então é cheio de simbolismos mesmo essa imagem, e eu achei importante trazer para a gente pegar um pouco das ideias aqui do iluminismo. Bem, o que foi o iluminismo, né? Ele é principalmente um movimento de ideias, longe de ser homogêneo, que representa mais uma atitude de questionamento das tradições e difusão da razão. Então, é a utilização da razão como um instrumento de questionamento daquelas verdades absolutas estabelecidas pela tradição, é você tentar entender o mundo ao seu redor e questionar, ousar saber realmente, né? Surgiu no século XVIII como herdeiro do Renascimento e da Revolução Científica e é muito identificado com a burguesia nascente, porque a burguesia ela surgia como uma classe social proeminente, com bastante dinheiro, poder econômico, só que esse poder econômico não era correspondido com poder político. Ela se sentia, não se sentia, porque realmente ela estava abaixo da nobreza e do clero. Então ela não conseguia exercer a influência política que ela achava que devia ter por ter o dinheiro que ela tinha. Então ela começa a questionar esses privilégios da nobreza, os privilégios do clero. Então começou a questionar o ancien regime, ou o antigo regime. Então isso aqui vai se tornar muito claro na França, críticas ao absolutismo, e vai culminar com a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa é uma grande cria aqui do pensamento iluminista. Ok, o iluminismo vai ter uns pensadores e pensamentos. Vamos ver o Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau ele é um filósofo contratualista. Ele acreditava que o poder emanava do povo, a teoria do bom selvagem, que o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe. Acreditava na teoria da vontade geral e era um juiz naturalista. Então ele dizia que o ser humano tinha certos direitos naturais. Certo, agora também vamos ver o Barão de Montesquieu. Ele defendia a divisão do governo em três poderes iguais e harmônicos: o legislativo, o executivo e o judiciário. Ele acreditava no sistema de freios e contrapesos para mediar as relações entre esses poderes. Ele acreditava que a sociedade devia ser regida por uma constituição, ou seja, não devia ser um sistema despótico ou absolutista. Depois disso temos o Voltaire, que defendia a separação entre o Estado e a Igreja, o fim da intolerância, principalmente a intolerância religiosa. Ele defendia a igualdade entre as pessoas. Esse conceito aqui de igualdade, ele é bem recorrente em todos os filósofos iluministas. Então, além do direito à livre expressão, enfim. Então, muito da nossa, digamos, dos nossos pensamentos atuais do que é liberdade, do que é sociedade, vem dessa época do iluminismo. John Locke, o pai do liberalismo, ele também era outro justo naturalista, né, dos direitos naturais, outro contratualista, que nem o Rousseau. Ele criticava bastante o absolutismo e acreditava que o melhor sistema de governo era o parlamentarismo. Ele vai falar que defendia o livre comércio, enfim, então ele é realmente o pai do liberalismo. Também tinha os enciclopedistas, como eu falei anteriormente, a enciclopédia, que era para reunir o conhecimento de uma forma acessível, que era o Diderot, D'Alembert, principalmente. E na economia surgiram os fisiocratas franceses, que eram contra o intervencionismo estatal, contra o mercantilismo, e acreditavam que a terra era igual à riqueza, ou seja, a riqueza ela vinha da posse de terras ou da natureza em si. Também contra um pouco, não contra, mas surgiu também nessa época o Adam Smith, que era um liberal inglês. Ele acreditava na divisão do trabalho, ele também era contra o intervencionismo estatal, contra o mercantilismo, e acreditava que a riqueza estava no trabalho e no comércio. Então é aí que vai realmente nascer, digamos, a ciência econômica, né? E nessa época também vai surgir um fenômeno chamado de despotismo esclarecido. Então, os monarcas absolutistas, eles tentaram, alguns, né, tentaram aplicar certas medidas iluministas
nos seus governos. Eles se viam como, digamos, agentes de transformação, assim, ou pelo menos tentavam mudar um pouco, né? Porque eles queriam, assim, eles viam que se eles não começassem a meio que dançar essa nova música, eles não iriam conseguir conservar o seu poder, né? Então eles convidavam muitos filósofos e pensadores para suas cortes, e temos exemplos bem claros disso, com Frederico o Grande da Prússia, Catarina Grande da Rússia e o Marquês de Pombal em Portugal. Então, eles vão ter várias medidas que são consideradas como iluministas e, enfim, baseadas na razão, como, por exemplo, fundação de escolas, racionalização da burocracia, enfim. Então, você tem bastante medidas que são liberais para o tempo, né? Ou para o absolutismo que existia na época. E os reflexos do iluminismo são bem claros, a gente consegue sentir eles até hoje em dia, e a gente consegue falar três eventos principais aqui que são crias diretas do iluminismo: a independência dos Estados Unidos da América, a Revolução Francesa e a Revolução Haitiana. Revolução Haitiana que foi uma revolta escrava que mais bem sucedida da história da humanidade, que conseguiu criar um Estado soberano a partir dessa revolta escrava. Então, basicamente é isso, iluminismo. Eu não entrei muito em detalhes porque isso aqui é uma aula de revisão e espero que tenha ajudado. Não se esqueçam de fazer exercícios no AVA e é isso aí. Muito obrigado.